Olá, meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, aqui na Paraíba, e hoje eu quero apresentar para vocês o nosso livro de oração comum contemporâneo. A adoração anglicana ela está enraizada na tradição do livro de oração comum, que é um conjunto de orações e ritos litúrgicos estruturados a partir da Bíblia Sagrada, que regula a devoção da Igreja Anglicana, garantindo que ela seja fiel às Escrituras. Ela molda a forma como os anglicanos adoram e contém o que os anglicanos acreditam. O arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer, no século XVI, foi a principal pessoa responsável pelo primeiro livro de oração comum. Thomas Cranmer reuniu o que havia de mais rico em traduções litúrgicas e os manuais existentes na sua época, tendo a Bíblia como prioridade para produzir o primeiro Locke em 1549. O livro de oração comum é mais um trampolim que uma algema. Ele serve como base, como chão, caminho e não como um teto, nem como um lugar de chegada. Quando nós vamos falar com alguém importante, é comum nós termos um roteiro de conversa para não perder tempo e ser mais assertivo. Mas o objetivo da conversa não é exaltar o roteiro. O contrário, o roteiro é apenas um servo da conversa. O Locke, da mesma forma, é um bom servo para a adoração, não é o centro da adoração. A adoração eficaz é aquela íntima entre o fiel e o seu Senhor. Sendo assim, não existe uma forma última e final de adoração, mas um sentido último e final, que é o doce e profunda comunhão com a Santíssima Trindade. Venha então conhecer esse processo da Reforma Protestante Inglesa como a construção do livro de oração comum. Não foi nada fácil. Muitos pregam com suas próprias vidas, incluindo o próprio Thomas Cranmer. Então nós podemos dizer que o Locke não foi construído com boas ideias, mas com precioso sangue dos mártires. O Locke mudou a alma da espiritualidade inglesa, da Igreja Anglicana, espalhada hoje por mais de 160 países, com mais de 80 milhões de fiéis. Toda igreja, mesmo que se considere não litúrgica, segue um padrão. Então a questão não é a igreja é ou não litúrgica, porque todas são. A pergunta é que tipo de fé é forjada no padrão que nós seguimos. Nesse sentido, o livro de oração comum é uma verdadeira pérola do protestantismo. É um seguro caminho litúrgico testado e forjado ao longo dos séculos pelas igrejas anglicanas de todo o mundo e de tantos outros lugares. É um padrão litúrgico firme de fé, culturalmente flexível, porque nós adaptamos às diversas comunidades locais, sejam elas mais jovens ou experientes, mais formais ou mais espontâneas. O que é que tem no livro de oração comum? O Locke contém diversos roteiros litúrgicos para a devoção pessoal, como um rico guia de orações, Bíblia diária, estruturas organizadas para celebrações dominicais, uma belíssima coleção de orações e leituras para a celebração da Santa Ceia. Guias para cultos especiais como Natal e Semana Santa. Tem também uma estrutura litúrgica para os cultos de ordenação, seja de um bispo, presbítero ou diácono. Também nós temos alguns guias para aqueles momentos especiais na vida de todo cristão, como batismo, confirmação, casamento, funeral e etc. Foi o teólogo J.I. Packer quem disse que uma boa teologia é aquela que nós podemos orar. E o Locke contemporâneo é justamente isso, uma teologia bíblica que nós podemos orar. Ou seja, a melhor forma de aprender doutrinas na Igreja Anglicana é em oração, junto com os irmãos, e uma relação íntima de serviço e adoração ao nosso Deus. Assim nós não temos só um cabeça doutrinário, nem apenas um coração aquecido. Nós temos todas as dimensões da vida humana derramada diante de Deus em oração. Por que um livro de oração comum contemporâneo? Esse Locke contemporâneo é para que a nossa tradição, marcada por um diálogo intenso com o mundo que nós estamos inseridos, a tradição anglicana sempre foi estruturada sobre marcos do passado e em pleno diálogo com a cultura de cada tempo. Por isso, não devemos nenhum conflito entre a tradição e a contemporaneidade. O Locke contemporâneo traz essa tradição viva de uma igreja que está espalhada ao redor do mundo, aquecendo os corações dos fiéis. Existem vários Lockes, várias províncias anglicanas têm o seu próprio Locke, na sua própria língua, como o Locke da Acna, da Igreja Anglicana dos Estados Unidos, o Locke da Inglaterra. Todos eles contêm uma rica tradição do século XVI. Em 1549 foi o primeiro, depois 1552 e chegamos à versão de 1662, onde todas as outras edições elas são forjadas. O artigo 6 da Declaração de Jerusalém diz que o GAFCON
A Conferência Global dos Anglicanos Confessantes, no dia 29 de junho de 2018, disse: nos alegramos em nossa herança sacramental e litúrgica anglicana como expressão do Evangelho e defendemos o Livro de Oração Comum de 1662 como padrão verdadeiro de autoridade para adoração, oração, para ser traduzido, adaptado literalmente a cada cultura. Assim, a Igreja Anglicana no Brasil, uma igreja de tradição sacramental com uma forte ênfase contemporânea, precisava de um Locke, o Locke contemporâneo. Com o devido ajuste para esses tempos, é essencial, desde 1662, trazemos essa joia que brilha nos dias de hoje. Fruto da vida de oração, de um povo que é ortodoxo, de uma fé bíblica, valores perseverantes na sua missão. O Locke contemporâneo é um verdadeiro presente para essa província e as demais igrejas do Brasil. Todos quantos procuram um poderoso e eficaz caminho para adoração e espiritualidade contínua, eis aqui o Livro de Oração Comum Contemporâneo da Igreja Anglicana no Brasil.